Meu querido filho, minha querida filha, pare tudo o que você está fazendo neste exato momento. Eu preciso falar com você. Não é coincidência você ter aberto este vídeo agora. Não é acaso, não é o algoritmo. Sou eu, o seu pai, que te trouxe até aqui porque algo extraordinário está acontecendo nos bastidores da sua vida e você ainda não sabe. Você consegue sentir que algo está diferente? Você tem acordado no meio da madrugada sem motivo aparente. Você tem tido uma sensação estranha de que está prestes a acontecer alguma coisa, mas não consegue identificar o quê? Você tem chorado sem razão, orado com um peso no peito, sentido um chamado profundo lá no fundo da sua alma que não te deixa em paz? Eu vou te dizer agora, com toda a clareza do céu, não é a sua imaginação, não é cansaço, não é estresse, sou eu falando com você. Uma enorme quantidade de riqueza foi depositada na sua vida. E quando eu uso a palavra riqueza, eu não estou falando apenas de dinheiro, embora isso também faça parte. Eu estou falando de uma herança espiritual completa, de oportunidades preparadas com nome e sobrenome, de portas que ninguém pode fechar, de favor diante de pessoas estratégicas, de cura para feridas antigas, de restauração para o que parecia perdido, de paz para o que parecia caótico e de provisão para o que parecia impossível. Tudo isso já foi depositado, já está separado, já tem destinatário, e o destinatário é você. Mas eu preciso te avisar de algo sério, meu filho, minha filha. Existe um prazo, existe uma janela, existe um momento certo, e se você ignorar o que eu estou colocando na sua frente, se você deixar passar por distração, por medo, por incredulidade ou por orgulho, você perderá. E não será uma perda pequena, será uma perda que ecoará pelo resto da sua existência, porque algumas coisas, quando passam, não voltam mais. Por isso, eu te peço, com toda a urgência de pai que te ama, assista este vídeo até o final. Não pule partes, não saia no meio. Cada palavra que você vai ouvir foi colocada aqui por uma razão. Eu mesmo orquestrei este encontro entre nós dois. E quando este vídeo terminar, sua vida não será mais a mesma, porque você terá em mãos a chave para acessar tudo aquilo que está te esperando do outro lado da sua decisão. Escreva nos comentários: Pai, eu recebo o que foi depositado para mim hoje. E meu filho, minha filha, antes de eu continuar, eu quero falar de coração com você sobre algo que pode mudar completamente a forma como você lida com a sua vida financeira nos próximos 21 dias. Eu sei que talvez agora mesmo você esteja olhando para as suas contas, para os seus boletos, para a sua geladeira e esteja sentindo aquele aperto no peito que ninguém consegue descrever em palavras. Eu sei que você já tentou de tudo, que você já fez planilhas, que você já cortou gastos, que você já apertou os cintos até não dar mais, e mesmo assim parece que o céu está fechado. Mas eu te digo, não está. O que está faltando é uma estratégia espiritual e prática que alinhe a sua vida com a minha provisão. Por isso, eu preparei, através de servos fiéis, o e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus. Ele foi feito exatamente para alguém como você, que precisa de um caminho claro, dia após dia, para reconstruir a sua vida financeira sob a minha cobertura. Esta edição é limitada e o link está fixado no comentário deste vídeo. Não deixe para depois. Vá agora, garanta o seu e comece os seus 21 dias com a minha mão sobre a sua vida. Agora respire fundo, meu filho, minha filha. Pegue um copo de água, coloque a mão no seu coração e vamos juntos, lado a lado, descobrir tudo aquilo que foi separado para você desde antes da fundação do mundo. Meu querido filho, minha querida filha, eu vou começar te revelando algo que poucos compreendem em toda a sua profundidade. Existe uma verdade espiritual antiga
escondida nas entrelinhas da minha palavra, que diz o seguinte: muito antes de você nascer, muito antes de o seu corpo ser formado no ventre da sua mãe, muito antes do primeiro choro que você deu ao chegar neste mundo, eu já tinha separado para você uma porção exata daquilo que pertenceria à sua jornada. Eu não trouxe você ao mundo de mãos vazias. Eu não te coloquei nesta terra sem provisão. Eu não te lancei na vida sem garantia de sustento. Tudo o que você precisa para cumprir o propósito que eu desenhei para os seus dias, eu já preparei. E essa porção não é genérica, não é igual à de outra pessoa. Não é uma cópia da bênção do vizinho, é uma riqueza personalizada, costurada sob medida para a sua história, para o seu chamado, para o seu sofrimento, para a sua família, para o seu destino. Quando eu falo em depósito, eu quero que você entenda esta imagem com clareza. Imagine um cofre celestial, lacrado, guardado em um lugar que nenhum ladrão consegue alcançar, que nenhuma traça consegue corromper, que nenhuma ferrugem consegue destruir. Dentro desse cofre existe um conteúdo que tem o seu nome gravado. E esse conteúdo não é apenas dinheiro, embora dinheiro também esteja ali. Esse conteúdo inclui ideias que valem fortunas, encontros que mudarão o rumo da sua história, contratos que estão esperando o tempo certo para serem assinados, portas profissionais que vão se abrir quando você menos esperar, reconciliações que parecem impossíveis, mas que já foram decretadas, curas que a medicina não consegue explicar e milagres que vão deixar até os incrédulos sem palavras. Tudo isso está depositado. Tudo isso está esperando o momento da liberação. Mas eu preciso te explicar uma verdade dura, meu filho, minha filha. O fato de algo estar depositado em seu nome não significa que automaticamente chegará às suas mãos. Existe um processo. Existe uma posição espiritual que você precisa ocupar. Existe uma postura de fé que precisa ser ativada. E muitos morrem com a herança intacta no banco do céu porque nunca aprenderam a sacar aquilo que já era deles por direito de filho. Pense em uma conta bancária com milhões depositados, mas o titular nunca foi até o banco, nunca apresentou seus documentos, nunca pediu para movimentar o dinheiro. Os recursos estão lá, são reais, são dele, mas nunca chegam ao seu cotidiano porque ele nunca se posicionou para receber. É exatamente isso que acontece com tantos filhos meus que vivem na escassez, tendo abundância depositada. Eu sei que talvez agora você esteja pensando, mas pai, se está depositado, porque minha vida está tão difícil, porque as contas se acumulam, porque o telefone toca com cobranças, porque eu choro escondido para não preocupar a minha família, e eu te respondo com ternura de pai, porque você ainda não despertou para o que tem, porque você ainda olha para a sua realidade com os olhos da carne e não com os olhos do espírito. Porque você ainda mede a minha capacidade pela aparência das suas circunstâncias. Porque você ainda confunde a demora com a ausência. Eu não estou ausente. Eu não me esqueci de você. Eu não fui embora. Eu estou aqui, olhando para o seu rosto neste exato instante, e o que está depositado para você é maior do que tudo aquilo que você já ousou pedir em oração. Lembre-se de Jó. Aquele homem perdeu tudo em um único dia. Filhos, gado, casa, saúde, reputação. Ficou sentado em cinzas, raspando as feridas com cacos de telha. E mesmo no fundo do poço, eu já tinha depositado para ele o dobro de tudo que ele havia perdido. Mas esse dobro não chegou no primeiro dia da tribulação. Não chegou no segundo nem no terceiro. Houve um processo, houve uma maturação, houve uma transformação interior antes da restauração exterior. E quando o tempo se cumpriu, eu liberei sobre Jó uma riqueza tão grande que os capítulos finais da história dele precisam ser lidos com atenção para serem compreendidos. O depósito sempre esteve lá. O sacar foi questão de tempo e processo.
Pense também em José, vendido pelos próprios irmãos, jogado em uma cisterna, levado como escravo para uma terra estranha, acusado falsamente, esquecido na prisão por anos. Quem olhasse para a vida dele diria que ele não tinha nada depositado, que ele era um homem sem futuro, que Deus tinha se esquecido dele. Mas eu sabia que dentro daquele jovem havia um governador. Eu sabia que dentro daquela história havia um plano para salvar nações inteiras da fome. O depósito estava lá desde antes de a primeira cena de sofrimento acontecer. E quando o tempo chegou, em um único dia, José saiu da prisão para o palácio. Em 24 horas, a vida dele mudou completamente. E eu te digo, meu filho, minha filha, existem mudanças de 24 horas reservadas para você também. Existem viradas que não vão demorar uma década para acontecer. Quando o tempo da liberação chegar, será rápido, será claro, será inegável. A riqueza depositada para você inclui dimensões que vão muito além do dinheiro, embora o dinheiro também esteja ali com fartura. Existe uma riqueza de sabedoria que te fará tomar decisões certas onde outros tropeçam. Existe uma riqueza de discernimento que te fará identificar pessoas tóxicas antes que elas te firam. Existe uma riqueza de criatividade que fará surgir na sua mente soluções que ninguém pensou antes. Existe uma riqueza de paz que sustentará você em meio às tempestades. Existe uma riqueza de saúde que rejuvenescerá o seu corpo. Existe uma riqueza de relacionamentos que trará para perto de você as pessoas certas. E existe uma riqueza financeira concreta, palpável, real, que permitirá a você viver com dignidade, abençoar a sua família, sustentar a minha obra, ajudar os pobres e cumprir o seu propósito sem o peso constante da escassez. Mas tudo isso depende de uma coisa fundamental: o seu despertar. Você precisa acordar para a realidade espiritual da sua filiação. Você precisa entender que ser filho do Deus que criou os céus e a terra muda completamente o seu status, a sua identidade, o seu acesso. Você não é um mendigo pedindo migalhas. Você é um herdeiro tomando posse daquilo que sempre foi seu. E quando essa consciência se assentar no seu coração, a sua vida vai começar a refletir aquilo que sempre esteve depositado nos lugares celestiais. Eu te asseguro, meu filho, minha filha, o que está separado para você é maior do que o seu maior sonho, maior do que a sua imaginação consegue alcançar, maior do que aquilo que você pediu na última oração. Eu sou o Deus que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E hoje, neste vídeo, eu estou rasgando os céus para te mostrar o que foi depositado e para te dar a chave de como acessar o que sempre foi seu. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu preciso falar com você sobre algo doloroso, mas absolutamente necessário. Eu sei que talvez você esteja ouvindo tudo o que eu estou dizendo e no fundo do seu coração esteja se perguntando: então por que, pai, se está tudo depositado, eu ainda vivo essa vida apertada? Por que, se sou herdeiro, eu pago boletos com aquele aperto no estômago? Por que, se a riqueza está separada, minha conta de luz vence amanhã e eu não sei como pagar? Eu vou te responder agora, com a verdade nua e crua de um pai que não quer mais te ver preso onde você não precisava estar. Existem bloqueios, existem travas espirituais, existem cordas invisíveis que estão amarrando você longe daquilo que é seu por direito. E essas amarras não foram colocadas ali por mim. Eu nunca, em nenhum momento, te impediria de receber a sua herança. Quem coloca essas amarras é o inimigo da sua alma, que sabe exatamente o que está depositado em seu nome e fará de tudo para que você nunca descubra.
Mas também existem amarras que você mesmo, sem perceber, colocou ao redor da sua vida. E hoje eu vim cortar tudo isso, fio por fio, nó por nó, prisão por prisão. O primeiro grande bloqueio é a incredulidade. Você ouve a minha palavra, mas no fundo do seu coração uma voz sussurra: isso é para os outros, não para mim. Você lê sobre os milagres na Bíblia, mas pensa, aquilo foi em outro tempo com outras pessoas. Você ora pedindo coisas grandes, mas no instante seguinte já está se preparando para a decepção, porque acha que não merece, que sua história é diferente, que Deus tem mais coisas importantes para fazer do que se preocupar com você. Meu filho, minha filha, eu te digo, a incredulidade é a parede mais grossa entre você e a minha provisão. É ela que faz a sua mão tremer na hora de receber. É ela que faz a sua boca confessar pobreza, enquanto seu coração deveria estar declarando abundância. É ela que sabota cada milagre que está prestes a acontecer. O segundo bloqueio é o ressentimento. Você guarda dentro do peito mágoas antigas. Você ainda lembra o nome daquela pessoa que te traiu. Você ainda sente o aperto quando se lembra do que aquele parente fez. Você ainda chora por dentro quando vê o ex-cônjuge passando bem enquanto você ficou para trás. E enquanto esse veneno corre nas suas veias espirituais, a sua mão não consegue se abrir para receber. Não porque eu esteja te punindo, mas porque o coração que está cheio de mágoa não tem espaço para a minha bênção. Eu não despejo vinho novo em odres velhos. Eu não coloco diamante em mão suja de lama. E o perdão, meu filho, minha filha, não é um favor que você faz aos outros. É a chave que destrava a sua própria prisão. O terceiro bloqueio é a comparação. Você passa horas olhando a vida dos outros nas redes sociais, comparando o seu bastidor com o palco maquiado de quem mostra apenas o melhor. Você vê o vizinho trocando de carro e se sente um fracasso. Vê a colega de trabalho viajando e se sente para trás. Vê o primo construindo a casa e se pergunta o que está fazendo de errado. Eu te digo, a comparação rouba a sua paz e cega os seus olhos para a minha provisão presente. Enquanto você olha para o que falta, você não enxerga o que já tem. E o que você não enxerga, você não agradece. E o que você não agradece, não se multiplica. A multiplicação acontece sobre a gratidão. A escassez se aprofunda sobre a reclamação. O quarto bloqueio é a pressa. Você quer tudo agora. Você quer que o milagre aconteça hoje. Você quer que o telefone toque amanhã com a oferta de emprego. Você quer que a conta seja paga até sexta-feira. E quando o tempo passa e nada acontece no seu cronograma, você desanima, abandona o jejum, larga a oração, esfria na fé. Meu filho, minha filha, o meu tempo não é o seu tempo. O meu relógio não bate no mesmo compasso do relógio da sua ansiedade. Eu trabalho com estações, eu trabalho com ciclos, eu trabalho com maturação. E aquilo que vem rápido demais, muitas vezes, vai embora rápido demais. Eu prefiro construir em você uma estrutura interna sólida, para que quando a bênção chegar, você saiba carregá-la sem desabar sob o peso dela. O quinto bloqueio é a desobediência sutil. Não estou falando de grandes pecados escandalosos. Estou falando daquela pequena área da sua vida que você ainda não entregou. Aquela amizade que você sabe que está te puxando para baixo, mas você se recusa a se afastar. Aquele relacionamento que está te consumindo, mas você teima em manter. Aquele hábito secreto que ninguém vê, mas que rouba a sua paz e te enche de vergonha quando você tenta orar. Aquele lugar que você frequenta sabendo que não te edifica. Aquele conteúdo que você consome e que polui a sua mente. Cada pequena área de desobediência é como um pequeno furo no barco da sua bênção. O barco até flutua por um tempo, mas a água vai entrando devagar, e quando você percebe, está afundando sem entender o porquê. O sexto bloqueio é a língua. Sim, meu filho,
minha filha, a sua boca tem o poder de criar e destruir a sua própria vida. Quando você declara o tempo todo que está duro, que está acabado, que nada dá certo, que sua família é amaldiçoada, que você nasceu para sofrer, você está construindo, com as suas próprias palavras, a cerca espiritual que te mantém preso. As palavras têm peso. As declarações constroem realidades. E quando você abre a boca para decretar miséria, o céu respeita a sua autoridade e a miséria se instala. Por isso, a minha palavra diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Você é o profeta da sua própria história, e o que você decretar será. O sétimo bloqueio é a falta de ação. Eu não posso movimentar barco parado. Eu não posso direcionar quem não está caminhando. Muitos esperam que eu mude a vida deles enquanto eles ficam sentados, sem fazer nada, sem buscar, sem se preparar, sem se mexer. Meu filho, minha filha, eu sou o Deus que abre portas, mas eu espero que você caminhe até elas. Eu sou o Deus que multiplica peixes, mas eu pedi para o menino entregar o que tinha primeiro. Eu sou o Deus que faz cair maná do céu, mas eu mandei o povo sair para colher cada manhã. A fé sem ação é uma fé morta. A oração sem movimento é uma oração incompleta. Estes são apenas alguns dos bloqueios. Existem outros, mais sutis, que eu vou continuar te mostrando ao longo deste vídeo. Mas eu quero que você entenda algo. A minha riqueza está depositada. Ela é real. Ela é sua. E os bloqueios que te impedem de acessá-la podem ser quebrados hoje, agora, neste exato momento. Se você decidir se posicionar como filho diante do Pai e pedir com humildade e fé que cada amarra seja desfeita. Escreva nos comentários: Pai, eu quebro toda a amarra e recebo a minha herança. E agora, meu filho, minha filha, eu te peço uma coisa. Não pule para o próximo capítulo sem antes parar, fechar os olhos e renunciar tudo o que está te impedindo de receber. Diga em voz alta: Pai, eu renuncio à incredulidade, eu renuncio ao ressentimento, eu renuncio à comparação, eu renuncio à pressa, eu renuncio à desobediência, eu renuncio às palavras de morte, eu renuncio à inércia, eu me posiciono diante de Ti, como filho, como filha, e eu recebo a minha herança, em nome de Jesus. Quando você faz essa renúncia, algo se rompe no mundo espiritual. Anjos se mexem, portões se abrem, decretos antigos são revogados, e o caminho entre o depósito e a sua mão começa a se desobstruir. Continue comigo, porque o próximo capítulo vai te mostrar os sinais que estão à sua volta, confirmando que a liberação já começou. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu vou te ensinar a enxergar, porque a maior parte da minha provisão chega de forma silenciosa, sutil, quase imperceptível para quem não sabe ler os sinais. Muitos esperam um raio caindo do céu, um anjo aparecendo no quarto, uma voz audível dizendo: Filho, a partir de amanhã sua vida mudou. Mas eu, na maioria das vezes, opero de outra maneira. Eu trabalho nas entrelinhas. Eu opero nos detalhes. Eu envio prenúncios antes da grande manifestação. E se você não estiver atento, esses sinais passarão pela frente do seu nariz e você não perceberá que a sua estação está mudando. O primeiro sinal de que a riqueza está chegando é a inquietação santa. Você começa a sentir, dentro de si, uma insatisfação com o lugar onde está. Não é depressão, não é mau humor, é um chamado. É como se uma voz interior dissesse: você não foi feito para isso, você não foi feito para essa rotina, você não foi feito para esse salário, você não foi feito para essa vida pequena. Essa inquietação é sagrada, ela é o vento do Espírito soprando dentro de você, te empurrando para fora da zona de conforto, te preparando para a nova fase. Quando essa inquietação chegar, não tente abafá-la com distrações. Sente-se diante de mim, pergunte: Pai,
O que estás querendo me dizer? E eu responderei. O segundo sinal é o aparecimento repetitivo de uma ideia, um sonho, uma direção. Você começa a sonhar com a mesma coisa várias noites. Você começa a esbarrar com a mesma palavra em diferentes lugares. Você liga a televisão e o assunto é aquele. Você abre um livro e a frase salta da página. Você conversa com um amigo e ele menciona, sem querer, aquela mesma direção. Eu te confirmo as coisas em 3, 4, 5 fontes diferentes, justamente para que você não tenha dúvida de que sou eu. Quando uma direção começa a se repetir na sua vida, preste atenção. É o meu espírito te mostrando o caminho da provisão. O terceiro sinal é o surgimento de pessoas estranhas no seu caminho. De repente, você conhece alguém que não fazia parte do seu círculo. Uma pessoa fala uma palavra que toca o seu coração. Outra pessoa te oferece uma oportunidade do nada. Outra pessoa te apresenta a alguém que mudará a sua história. Esses encontros não são acaso. Eu envio servos meus, anjos meus, pessoas estratégicas para cumprir uma parte específica do meu plano sobre a sua vida. Por isso, meu filho, minha filha, trate bem cada pessoa que cruza o seu caminho. Você nunca sabe se aquele estranho é o portador do milagre que você está esperando. O quarto sinal é a guerra espiritual intensificada. Eu sei que parece contraditório, mas escute bem. Quando a sua bênção está prestes a se manifestar, o inimigo redobra os ataques. Tudo parece dar errado ao mesmo tempo. O carro quebra, o parente fica doente, o patrão te trata mal, a criança fica difícil, as discussões em casa aumentam. Você sente um peso espiritual que parece te sufocar. Não se desespere. Esse é um dos sinais mais claros de que algo grande está prestes a acontecer. O inimigo só ataca com fúria quando ele percebe que vai perder território. Se ele está fazendo tanto barulho na sua vida agora, é porque você está perto de receber algo que ele queria roubar. O quinto sinal são os sonhos significativos. Você sonha com água limpa, com peixes grandes, com colheita farta, com sua casa cheia, com um lugar alto, com uma porta se abrindo, com um vestido branco, com a sua família reunida, com alguém te entregando algo precioso. Esses sonhos não são apenas reflexos do seu inconsciente. Eu falo através de sonhos. Eu sempre falei, desde os tempos antigos. Falei com José, o sonhador. Falei com o José, esposo de Maria. Falei com Daniel. Falei com tantos outros. E falo com você também. Anote os seus sonhos. Peça discernimento. E confie que aquilo que você está vendo em espírito está prestes a se manifestar na carne. O sexto sinal é a vontade súbita de orar mais. Quando uma estação grande está chegando, o seu espírito sabe antes da sua mente, e o espírito começa a clamar. Você acorda de madrugada, com vontade de orar sem motivo. Você sente um aperto no peito que só se alivia quando você se ajoelha. Você lê a minha palavra com uma fome diferente. Você chora durante a adoração de uma forma que não chorava antes. Essas são marcas de uma transição espiritual. O seu espírito está se alinhando com a minha agenda. Aproveite esses momentos. Não os despreze. Não os interrompa com a correria do mundo. Eles são preciosos. O sétimo sinal são as pequenas provisões inesperadas. Antes da grande chuva, vem a garoa. Antes do milagre completo, vem o pequeno milagre. Você recebe um dinheiro que não esperava. Alguém te dá uma roupa nova. Você ganha um desconto que reduz o seu boleto. Aparece um trabalho temporário. Um amigo te paga um almoço. Pode parecer pouco diante da sua necessidade total, mas são prenúncios. São amostras. São como o cacho de uvas que os espias trouxeram de Canaã antes de o povo entrar na terra prometida. Aquele cacho não era a herança, mas era a prova de que a herança era real.
Trate cada pequena provisão como semente do grande milagre que vem em seguida. O oitavo sinal é o desejo de organizar a vida. De repente, você sente vontade de arrumar a casa, de jogar fora o que não usa mais, de pagar as dívidas pequenas, de cuidar do corpo, de melhorar a alimentação, de cortar pessoas tóxicas. Esse desejo de organização não vem por acaso. Eu estou preparando os seus odres. Eu não derramo meu vinho novo em odre velho rasgado. Eu estou te fazendo arrumar a casa porque algo grande está vindo e você precisa estar pronto para recebê-lo. Não despreze esse movimento interior. Obedeça, limpe, organize. Quanto mais espaço você abrir, mais espaço eu encherei. O nono sinal é a paz inexplicável em meio à tempestade. Sua situação não mudou. As contas continuam ali. Os problemas continuam ali. Mas, de repente, você sente uma paz que não consegue explicar. Você consegue dormir mesmo no meio da pressão. Você consegue sorrir mesmo sem ter dinheiro no bolso. Você consegue louvar mesmo no deserto. Essa paz não é negação da realidade. Essa paz é o sinal de que o meu espírito está dizendo no seu interior: pode descansar, filho, filha, eu cuidei disso. Você não precisa mais carregar esse peso. Quando essa paz chegar, abrace-a. Ela é maior do que qualquer evidência exterior. O 10º sinal é o cumprimento de pequenas profecias antigas. Aquela palavra que alguém te deu há 5 anos começa a fazer sentido. Aquele sonho da adolescência volta à sua memória. Aquela promessa que eu fiz no início da sua caminhada começa a se desenhar diante dos seus olhos. Você começa a olhar para trás e a entender o quebra-cabeça da sua vida. Os pedaços que pareciam soltos começam a se encaixar, e você percebe que cada lágrima, cada noite em claro, cada situação dolorosa fazia parte de uma costura maior que só agora se revela. Meu filho, minha filha, esteja atento. Os sinais estão por toda parte. Eu não trabalho no escuro. Eu sempre aviso. Eu sempre prenuncio. Eu sempre falo antes de agir. E se você desenvolver a sensibilidade espiritual para enxergar o que está acontecendo ao seu redor, você vai perceber que a sua estação já mudou, mesmo que as circunstâncias visíveis ainda não tenham se atualizado. A mudança começa no invisível antes de aparecer no visível. E quando o invisível se rompe sobre o visível, ninguém mais consegue parar o que eu determinei sobre a sua vida. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu preciso ser honesto com você. Eu preciso te falar uma verdade que talvez você não queira ouvir, mas que eu, como pai amoroso, não posso esconder. Existe um perigo real, urgente e devastador em ignorar a minha voz. E muitos dos que me ouvem hoje vão fechar este vídeo, continuar a vida como sempre fizeram, voltar para a rotina anestesiada e nunca mais terão a mesma oportunidade que estão tendo neste exato momento. Eu não estou dizendo isso para te assustar. Eu estou dizendo isso porque te amo demais para te deixar caminhar para um abismo sem te avisar. A minha palavra registra, página após página, a história de homens e mulheres que ouviram a minha voz e a desprezaram. Cada um deles pagou um preço alto, um preço que jamais conseguiu recuperar. Pense no rico que veio até o meu filho perguntando como herdar a vida eterna. Ele ouviu a resposta clara. Ele teve diante dos olhos a chance de transformação total, mas o coração dele estava preso aos bens e ele se foi triste. Quando ele se afastou, ele não estava apenas perdendo um conselho, ele estava perdendo a entrada em uma dimensão completamente nova de existência. E aquele rico nunca mais aparece nas páginas das Escrituras. A oportunidade passou. A vida dele continuou no mesmo padrão. E ele morreu sem nunca ter experimentado o que poderia ter sido se tivesse obedecido. Pense no rei Saul. Eu o levantei do meio do povo, ungi sua cabeça,
O transformei em outro homem, dei a ele um reino inteiro. Mas ao longo do tempo, ele começou a ignorar pequenos detalhes da minha voz. Ele oferecia sacrifícios que não devia oferecer. Ele tomava decisões fora do tempo. Ele justificava desobediências com argumentos religiosos. E quando eu tentei alertá-lo através de Samuel, ele endureceu o coração, racionalizou seus erros, terceirizou a culpa. O resultado? O reino foi tirado dele. A unção saiu da sua cabeça e ele morreu em uma batalha trágica, depois de procurar uma feiticeira em desespero. Tudo porque em pequenas decisões ele escolheu desprezar a minha voz. Pense no povo de Israel diante da terra prometida. 12 espias foram enviados. 10 voltaram com relatórios de medo, falando de gigantes, de cidades muradas, de fraqueza. Apenas 2, Josué e Calebe, ousaram acreditar na minha promessa. O povo escolheu acreditar nos 10. E aquela geração inteira, por causa daquela única noite de incredulidade, perdeu o direito de entrar na terra. Durante 40 anos, eles rodaram no deserto. 40 anos de monotonia, de maná repetido, de areia debaixo dos pés, de funerais constantes. Tudo porque, em um momento decisivo, eles ignoraram a minha voz e escolheram a voz do medo. Eu te digo, meu filho, minha filha, existem oportunidades na sua vida que têm prazo de validade. Existem chamados que, se não forem atendidos no tempo certo, passam para outros. Existem bênçãos que estão esperando uma resposta sua, e se você demorar demais, elas serão redirecionadas. Não pense que eu sou injusto por isso. Eu sou justo. Eu não obrigo ninguém a receber, eu ofereço, mas a escolha final é sempre sua, e o resultado da sua escolha é colhido por você mesmo, dia após dia, ano após ano. O perigo de ignorar a minha voz não é apenas perder uma bênção, é também entrar em ciclos de repetição. Você já percebeu como a sua vida parece andar em círculos? Você muda de emprego, mas o problema continua. Você muda de cidade, mas a frustração permanece. Você muda de relacionamento, mas a dor é a mesma. Por que isso acontece? Porque quando você ignora a minha voz, você fica preso no mesmo deserto, dando voltas no mesmo monte. E só sai do monte quem decide subir por outro caminho, o caminho que eu apontei desde o início. Outro perigo terrível de ignorar a minha voz é o endurecimento do coração. Cada vez que você ouve a minha voz e não obedece, uma camada fina se forma sobre o seu coração. Da próxima vez, você ouve mais baixo. Mais para frente, você ouve com dificuldade. Depois de muitos nós, você quase não ouve mais. E chega a um ponto em que você confunde a minha voz com a sua própria e nem percebe mais a diferença. Esse endurecimento é silencioso, é gradual, mas é mortal. Porque quando o coração endurece a ponto de não escutar mais, a pessoa segue vivendo, respirando, trabalhando, mas espiritualmente está como morta. E essa é uma das condições mais tristes em que um ser humano pode chegar. Existe também o perigo da geração seguinte. Quando você ignora a minha voz, você não está apenas afetando a sua vida. Você está afetando a vida dos seus filhos, dos seus netos, da sua descendência. Existem heranças espirituais que se transmitem. Existem padrões familiares que se repetem porque alguém, em algum momento da história da família, ignorou a minha direção. E os descendentes pagam o preço sem nem entender de onde vem o peso que carregam. Quando você obedece à minha voz, você quebra ciclos. Você abre caminho para os que vêm depois. Você se torna um marco na história espiritual da sua linhagem. Mas quando você desobedece, você prolonga uma maldição que poderia ter terminado em você. Eu sei que muitas vezes a minha voz pede coisas difíceis. Eu peço para você perdoar quem te machucou.
Eu peço para você deixar aquele relacionamento que está te destruindo. Eu peço para você confrontar aquela situação que você prefere ignorar. Eu peço para você dar aquela oferta no momento mais apertado. Eu peço para você mudar de cidade, de profissão, de igreja, de hábito. E sempre que a minha voz pede algo difícil, a sua carne grita, o seu medo grita, a sua razão grita. Mas eu te garanto, cada vez que você silencia esses gritos e obedece à minha voz mansa e delicada, você entra em uma nova dimensão da bênção. E cada vez que você cede aos gritos e ignora a minha voz, você prolonga o seu deserto. Hoje, neste vídeo, eu estou falando com você. Eu não estou pedindo perfeição. Eu não estou exigindo que você nunca mais erre. Eu estou apenas pedindo que você não despreze o que está ouvindo. Que você não feche este vídeo e continue a vida exatamente igual. Que você não diga, foi bonito, mas amanhã eu volto à correria. Eu estou te dando uma chance real de mudança. Uma porta verdadeira está se abrindo. Uma palavra real está sendo dita. E o que você fizer nas próximas 24 horas, após assistir este vídeo até o final, determinará o curso dos seus próximos meses, talvez dos seus próximos anos. Não diga, amanhã eu obedeço. Amanhã não existe. Amanhã é uma armadilha que o inimigo coloca para que você adie sua decisão até nunca tomá-la. O dia da salvação é hoje. O momento da obediência é agora. A janela está aberta neste exato instante. E quando ela se fechar, ninguém sabe quando se abrirá de novo, ou se voltará a se abrir. Escreva nos comentários. Hoje eu obedeço à voz de Deus, sem adiar. Eu te amo demais para te ver perder o que foi separado para você. Eu te amo demais para te ver dar voltas no mesmo deserto. Eu te amo demais para te ver morrer com a herança intacta no banco do céu. Por isso, neste momento, eu te chamo. Levante a sua cabeça, abra os seus ouvidos, sintonize o seu coração com a minha voz e prepare-se para o que vem a seguir, porque o próximo capítulo vai expor exatamente as mentiras que o inimigo usa para te manter longe do que é seu. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu vou expor os truques sujos do inimigo da sua alma. Eu vou jogar luz sobre as mentiras que ele tem sussurrado nos seus ouvidos durante anos, talvez décadas, talvez desde a sua infância, porque você não pode quebrar o que você não enxerga. E uma vez que você reconhece a mentira, ela perde o poder sobre você. A verdade, dita pela boca do Pai, é como uma espada de 2 gumes que corta cada amarra que o adversário usou para te manter longe da sua herança. A primeira grande mentira do inimigo é: você não merece. Quantas vezes ao longo da sua vida você ouviu essa voz no fundo da sua mente? Quando uma oportunidade aparecia, alguma coisa dentro de você dizia: não é para você, isso é para gente melhor. Quando alguém te elogiava, uma voz interna replicava: se essa pessoa soubesse quem você é de verdade, não estaria falando isso. Quando uma porta se abria, o sussurro vinha: você não é capaz, vai dar errado, melhor nem tentar. Essa voz não é sua, essa voz não vem de mim. Essa voz é do inimigo, e ele a planta no seu coração desde cedo, para que você mesmo se sabote antes que qualquer outra pessoa precise te derrubar. Eu te digo, com toda a autoridade do céu, você merece. Você merece porque você é meu filho, minha filha. Você merece porque o sangue do meu filho foi derramado por você. Você merece não pelo que fez ou deixou de fazer, mas pelo que ele fez na cruz. O seu mérito não vem da sua perfeição, vem da minha graça. A segunda grande mentira é: já é tarde demais. O inimigo adora plantar essa mentira em corações com mais idade. Ele sussurra: você perdeu o seu tempo, agora não dá mais. Os seus melhores anos já passaram. Os seus sonhos morreram com a juventude. Aceita a sua mediocridade. Mas eu te lembro, Abraão tinha 100 anos quando o filho da promessa nasceu.
Sara passou da idade quando concebeu. Moisés tinha 80 anos quando recebeu o chamado para libertar um povo. Caleb tinha 85 anos quando disse: "Dá-me esta montanha. Eu não tenho idade para te usar. Eu não tenho prazo para te abençoar." O que parecia tarde para os homens foi exatamente o tempo perfeito para mim. E se você ainda está respirando, ainda é tempo. Se você ainda escuta esta palavra, ainda é tempo. Não acredite na mentira de que o relógio biológico ou o calendário social determinam o que eu posso ou não posso fazer com a sua vida. A terceira grande mentira é: você está sozinho. O inimigo te isola. Ele te faz acreditar que ninguém entende a sua dor, que ninguém passou pelo que você passou, que não existe ninguém ao seu lado, que Deus se esqueceu de você. Ele te empurra para um canto escuro e te convence a ficar lá. Mas eu te asseguro, eu nunca te deixei. Eu nunca te abandonei. Mesmo nos momentos em que você não me sentiu, eu estava ali ao seu lado, segurando o seu queixo para que você não afundasse de vez. As pegadas na areia eram minhas, te carregando. Você não está sozinho hoje. Você não estará sozinho amanhã. Você não estará sozinho na hora final. Eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. A quarta grande mentira é: a sua família é amaldiçoada. O inimigo gosta de cavar nas histórias familiares. Ele lembra você dos seus avós que faliram, dos seus pais que passaram apertados, dos seus tios que adoeceram. E ele constrói no seu pensamento a ideia de que existe uma maldição genealógica que vai te alcançar inevitavelmente. Mas eu te digo, o sangue do meu filho é mais forte que qualquer linhagem. A nova aliança é mais poderosa que qualquer herança maldita. Quando você se torna meu filho, minha filha, uma nova genealogia espiritual nasce em você. E você passa a ter direito à descendência de Abraão, à fé de Davi, à sabedoria de Salomão, à coragem de Daniel. As maldições antigas se quebram em você. Você é o ponto de rompimento. Você é o marco. A partir de você, a história da sua família muda. A quinta grande mentira é: Deus está irritado com você. O inimigo gosta de pintar a minha imagem de forma distorcida. Ele faz você pensar que eu estou de braços cruzados, julgando cada passo errado, pronto para te castigar a qualquer momento. Ele faz você ter medo de orar, vergonha de me procurar, receio de me pedir algo grande. Mas essa imagem não sou eu sou o Pai. Eu sou aquele que correu ao encontro do filho pródigo quando ele ainda estava longe. Eu sou aquele que jogou os braços no pescoço dele antes mesmo de ele terminar o pedido de desculpas. Eu sou aquele que mandou trazer o melhor manto, o anel, as sandálias e mandou fazer festa. A minha índole é a misericórdia. A minha índole é o amor. A minha índole é a restauração. Não tenha medo de mim, corra para mim. Eu te espero de braços abertos todos os dias, sem cansar. A sexta grande mentira é: dinheiro é coisa de gente do mundo. O inimigo planta no coração de muitos crentes a ideia de que ser pobre é mais espiritual, que a escassez é uma forma de santidade, que pedir provisão é querer demais. Essa é uma mentira antiga, muito utilizada para manter os meus filhos sem recursos para cumprir o propósito eterno. Eu nunca pedi pobreza a ninguém. Eu pedi desapego, que é diferente. O coração não pode estar preso ao dinheiro, mas as mãos podem e devem manejá-lo com sabedoria. Eu abençoei Abraão com bens, abençoei Isaque com colheitas, abençoei Jó com o dobro, abençoei Salomão com riquezas que nenhum rei depois dele teve. Eu sou o Deus que dá riquezas e juntamente nenhum trabalho. Eu quero te ver próspero, não para que você ame o dinheiro, mas para que você seja canal de bênção, sustente a minha obra, abençoe os pobres e viva sem o peso constante da escassez. A sétima grande mentira é: o seu sonho é grande demais.
Quando eu coloco no seu coração um sonho que parece impossível, o inimigo se apavora, porque ele sabe que se você acreditar naquele sonho, você se tornará uma ameaça ao reino das trevas. Por isso ele sussurra: isso não é para você. Você está sonhando alto demais. Volta para o tamanho normal. Contenta-se com o que tem. Mas eu te lembro. Eu coloquei aquele sonho dentro de você. Eu sou o autor da visão. E se eu plantei, eu vou regar. Se eu prometi, eu vou cumprir. Não diminua o sonho que eu mesmo coloquei no seu coração. Sonhe maior. Sonhe alto. Sonhe do tamanho do Deus que está com você. Porque tudo o que parece impossível para o homem é possível diante de mim. A 8ª grande mentira é: você precisa fazer tudo sozinho. O inimigo te coloca o peso do mundo nas costas. Ele te faz acreditar que se você não der conta, ninguém dará. Que você precisa carregar a sua família, o seu trabalho, os seus problemas, todos sozinho. E você vai acumulando exaustão, ressentimento e frustração. Mas eu te chamei para descansar, eu te chamei para entregar os pesos a mim, eu te chamei para uma vida em parceria com o céu. Você não precisa fazer tudo sozinho, você precisa fazer a sua parte e confiar que eu farei a minha. E a minha parte é sempre maior, sempre melhor, sempre mais perfeita do que aquilo que a sua força conseguiria. Estas são apenas 8 das centenas de mentiras que o inimigo usa contra você. Existem muitas outras, mais sutis, mais personalizadas, mais ajustadas à sua história específica. Mas o princípio é o mesmo. Toda mentira que te diminui, te paralisa, te isola, te encolhe, te faz duvidar, te empurra para a vergonha, te lembra do passado para te roubar o futuro. Toda essa categoria de pensamentos não vem de mim. Eu sempre opero pela verdade, pela liberdade, pelo crescimento, pela coragem, pelo amor. E quando você aprende a identificar a fonte de cada pensamento que entra na sua mente, você ganha uma autoridade que ninguém poderá tirar. Você passa a peneirar tudo. Você passa a dizer: essa voz não é do meu pai, então eu rejeito. Essa direção não tem a marca do meu pai, então eu não sigo. Esse sentimento não combina com o coração do meu pai, então eu o entrego. E nesse processo de discernimento, você se torna uma pessoa livre. E a pessoa livre é a pessoa que recebe a herança, porque o céu não despeja tesouros sobre quem ainda está preso nas correntes do mentiroso. E meu filho, minha filha, antes de continuarmos para o próximo capítulo, eu quero parar um instante e falar com aquele coração que está apertado agora. Eu sei que talvez você esteja ouvindo essas verdades e, ao mesmo tempo, esteja pensando: pai, eu entendo tudo isso, mas eu preciso de um caminho prático. Eu preciso saber o que fazer amanhã de manhã. Eu preciso de algo que me ajude no dia a dia, porque as contas chegam, a vida não para. Eu te ouço, meu filho, minha filha, e é por isso que eu inspirei a criação do e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus. Esse material não é um livro qualquer, é um caminho prático, dia a dia, durante 3 semanas, com estratégias espirituais e atitudes concretas que vão alinhar a sua vida com a minha provisão. Você vai aprender a quebrar bloqueios, a declarar a minha palavra sobre as suas finanças, a organizar o que precisa ser organizado e a se posicionar como herdeiro diante da minha mesa. Esta edição é limitada e o link está fixado no comentário deste vídeo. Vá lá agora, garanta o seu exemplar e dê o próximo passo concreto para sair desse aperto que parecia não ter fim. E agora, meu filho, minha filha, vamos para o próximo capítulo. Porque depois de identificar as mentiras, é hora de olhar para a minha palavra e ver como homens reais, com falhas reais, receberam riquezas reais quando se posicionaram diante de mim. Vem comigo, meu querido filho, minha querida filha. Deixe-me te levar agora pelas páginas da minha palavra para te mostrar como 3 dos maiores homens da história espiritual da humanidade
lidaram com a riqueza que eu depositei em suas vidas. Não foi simples, não foi rápido, não foi sem dor. Mas cada um deles, à sua maneira, atravessou processos que esculpiram dentro deles a capacidade de carregar o peso da bênção sem se quebrarem. E essas histórias estão registradas para que você aprenda, para que você se inspire, para que você se reconheça em alguns trechos e tome posse do que sempre foi seu por direito de filho. Comecemos por José, o sonhador, o caçula favorito do pai, o menino de túnica colorida que tinha visões antes mesmo de saber o que fazer com elas. Quando José era jovem, eu coloquei dentro dele um sonho de grandeza. Um sonho onde até os pais e os irmãos se curvariam diante dele. Aquele sonho não era arrogância, era profecia. Era a minha agenda sendo plantada no coração de um adolescente que ainda não tinha a estrutura espiritual para suportar a manifestação completa daquilo. E quando José contou o sonho, os irmãos se enfureceram. A inveja entrou. E começou ali o processo doloroso que prepararia José para ser o homem que governaria o Egito e salvaria nações inteiras da fome. José foi jogado em uma cisterna, foi vendido como escravo, foi levado para uma terra estranha onde não conhecia ninguém, não falava o idioma, não tinha nenhuma referência. Você consegue imaginar a dor desse rapaz? Imagine o que se passava no coração dele quando ele olhava para o céu e perguntava: por que, Deus? Se tu me deste um sonho de grandeza, eu estou agora amarrado, vendido, longe de casa. E eu, do alto, sabia que cada passo daquele caminho doloroso era parte da construção do palácio. Você não enxergava o palácio na cisterna, mas ele estava ali, sendo construído pedra por pedra, lágrima por lágrima. Depois veio a casa de Potifar. José prosperou ali. Tudo o que ele tocava prosperava. Por quê? Porque eu estava com ele. Porque a minha unção sobre a vida de um filho não vai embora quando ele entra em terra estranha. Ela continua. Ela se manifesta. E quem está perto começa a ser abençoado também. Mas aí veio a tentação da esposa de Potifar. José disse não. José manteve a integridade e pagou um preço alto por isso. Foi acusado falsamente, jogado na prisão, esquecido por anos. Quero que você preste atenção, meu filho, minha filha. José nunca, nem uma única vez nas Escrituras, é registrado reclamando de mim. Ele não disse: Deus, eu fiz a coisa certa. Por que tu permitiste isso? Ele não jogou a túnica no chão e amaldiçoou o céu. Ele continuou, me servindo no buraco mais escuro. Ele continuou interpretando sonhos de outros enquanto o sonho dele parecia morto. E foi exatamente essa fidelidade no oculto que o preparou para a grandeza pública. Eu não promovo no palácio quem não foi fiel na cisterna. Eu não confio nações a quem não foi fiel em casa pequena. Quando o tempo se cumpriu, em 24 horas, a vida de José mudou. Em um único dia, ele saiu da prisão para o palácio. Em uma única audiência, ele se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo conhecido. A riqueza foi liberada. Os recursos foram entregues. A autoridade foi conferida. E ele governou com sabedoria, salvou multidões, restaurou a relação com os irmãos, abraçou o pai. O sonho da adolescência se cumpriu na maturidade, depois de ele ter sido moldado por 13 anos de processo. A lição de José para a sua vida: meu filho, minha filha, é esta. Não despreze o tempo de processo, não amaldiçoe a cisterna, não desespere na prisão. Aquilo que parece ser o seu fim pode ser exatamente o caminho para o seu palácio. E quando o tempo se cumprir, em 24 horas, a sua vida pode mudar de um jeito que ninguém ao seu redor vai conseguir explicar. Agora vamos para Abraão, o pai da fé, o homem chamado de meu amigo. Mas Abraão não nasceu sendo Abraão. Ele nasceu Abrão. E quando eu o chamei pela primeira vez, ele tinha 75 anos.
75, uma idade em que a maioria já se aposentou dos sonhos. Uma idade em que as pessoas estão pensando em descansar, não em começar do zero. Mas eu o chamei para sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e ir para uma terra que eu lhe mostraria. Não disse onde era, não deu mapa, não deu cronograma, só pediu obediência. Abraão obedeceu. E começou uma jornada que duraria décadas. Ele caminhou, ele acampou, ele construiu altares, ele esperou um filho que parecia não vir nunca. E quando o filho prometido demorou demais, ele cedeu à pressa, gerou Ismael pela serva e criou uma confusão que ecoa até hoje. Mas mesmo no erro, eu não desisti dele. Eu sou o Deus que escreve linhas tortas com letra reta. Eu sou o Deus que aproveita o quebrado e ainda assim cumpre a promessa. Quando Abraão tinha 100 anos, Sara teve Isaque, o filho do riso, o herdeiro. E a partir dali, a riqueza de Abraão explodiu. Ele já era abençoado, mas a sua riqueza ganhou outra dimensão. Ele se tornou um dos homens mais ricos da sua geração. Tinha gado, prata, ouro, servos, alianças com reis, respeito de povos vizinhos. Eu o multipliquei de uma forma extraordinária. E mais do que a riqueza material, eu o tornei pai de uma multidão de nações, conforme havia prometido. A lição de Abraão para você, meu filho, minha filha, é esta. A obediência precede a manifestação. Abraão saiu sem saber para onde ia. Ele não recebeu o mapa antes da caminhada. Ele recebeu o mapa enquanto caminhava. Muitos hoje querem ter toda a clareza antes de dar o primeiro passo. Mas eu opero por revelação progressiva. Eu te mostro o suficiente para o próximo passo. E quando você dá esse passo, eu te mostro o seguinte. A riqueza de Abraão estava do outro lado da obediência cega. Se ele tivesse ficado em Ur dos Caldeus, esperando mais detalhes, ele teria morrido como um homem comum, e a história da fé que conhecemos hoje nunca teria existido. Agora vamos para Davi, o pastor de ovelhas, o caçula esquecido, aquele que o próprio pai, Jessé, nem se lembrou de chamar quando o profeta Samuel veio ungir um dos seus filhos como rei. Davi estava no campo com as ovelhas, cuidando de poucos animais para o pai. Era o último da linha, o menos esperado, mas eu olho diferente dos homens. Os homens olham para a aparência, eu olho para o coração. E o coração de Davi, mesmo na obscuridade, era o coração de um rei. Davi enfrentou Golias quando ninguém mais teve coragem. Ele matou o gigante com 5 pedras e uma funda. Mas o que muitos não percebem é que Davi não venceu Golias por sorte. Ele venceu Golias porque no campo, sozinho, ele já tinha matado leões e ursos no anonimato. A vitória pública é fruto de batalhas privadas. A coragem que aparece no palco é forjada nos bastidores. Davi se tornou famoso depois de Golias. Mas a fama trouxe inveja. Saul começou a persegui-lo. E Davi passou anos fugindo, escondido em cavernas, dormindo em pedras, comendo o que aparecia. Mesmo nessas cavernas, Davi escrevia salmos. Mesmo nesses esconderijos, Davi adorava. Mesmo na perseguição injusta, ele não estendeu a mão contra Saul quando teve a oportunidade. Ele esperou o meu tempo, e quando o tempo chegou, ele foi feito rei. E como rei, ele acumulou uma riqueza tão grande que separou tesouros incalculáveis para a construção do templo que seu filho Salomão construiria. A riqueza de Davi não foi para gastar consigo mesmo, foi para deixar herança, para deixar legado, para construir a casa do seu Deus. A lição de Davi para você, meu filho, minha filha, é esta. A sua identidade não muda pelo que os outros pensam de você. Se eu te ungi, você é o que eu disse que você é, mesmo quando o seu pai esqueceu, mesmo quando seus irmãos zombaram, mesmo quando o rei te perseguiu. A unção que eu coloco sobre uma vida não vai embora porque alguém a despreza. Ela permanece,
ela amadurece, ela espera o tempo de se manifestar plenamente. 3 homens, 3 jornadas, 3 processos diferentes. Mas o mesmo princípio, a riqueza estava depositada, mas precisou ser sacada por meio da obediência, da fé, da paciência e da fidelidade no anonimato. Eu não despejo grandeza sobre quem não foi fiel no pequeno. Eu não promovo ao palácio quem não foi fiel na cisterna. Eu não confio nações a quem não foi fiel com ovelhas. Escreva nos comentários: sou fiel no pequeno para ser fiel no grande. E enquanto você reflete sobre essas histórias, lembre-se, a sua história também está sendo escrita. Os capítulos difíceis que você está vivendo não são o final. Eles são o meio, e o meio sempre prepara para o desfecho. Continue me servindo no oculto. Continue me adorando na caverna. Continue obedecendo sem saber todos os detalhes. Porque quando o tempo se cumprir, você também terá a sua história contada e gerações futuras se inspirarão na sua fidelidade. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu quero falar com você sobre a visão. Não a visão dos olhos físicos, embora ela seja importante. Eu quero falar sobre a visão do espírito. Aquela capacidade interior de enxergar o que está além do visível, aquela percepção que te faz reconhecer oportunidades onde outros veem obstáculos, aquela sensibilidade que te faz distinguir entre o que é meu e o que não é. Porque sem essa visão, mesmo a riqueza mais abundante depositada na sua vida passará despercebida, e você morrerá pobre, tendo nascido herdeiro. A Bíblia conta a história de Eliseu e seu servo. Os exércitos da Síria haviam cercado a cidade. O servo acordou cedo, subiu ao terraço e viu as tropas inimigas por todos os lados. O coração dele se encheu de terror. Ele correu para Eliseu desesperado, dizendo: "Meu senhor, o que faremos?" Eliseu respondeu com calma: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." E o servo provavelmente olhou para Eliseu como se ele estivesse louco. "Conosco? Mas somos só nós 2. Aí Eliseu fez uma oração que mudou a história daquele jovem. "Senhor, abre-lhe os olhos para que veja." E quando os olhos espirituais do servo foram abertos, ele viu os montes cheios de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Os exércitos angelicais sempre estiveram ali, mas até aquele momento ele não os enxergava. Isso é exatamente o que está acontecendo na sua vida hoje, meu filho, minha filha. Você está olhando para a sua realidade com os olhos físicos. Você vê as contas, vê as cobranças, vê o saldo da conta bancária, vê a despensa quase vazia, vê o relacionamento difícil, vê o filho preocupando, vê o emprego que não satisfaz. E o seu coração se enche de medo, ansiedade, desânimo, porque você só enxerga uma camada da realidade. Mas existe outra camada, a camada espiritual, onde tudo é diferente. Onde anjos estão ao seu redor, onde recursos estão prontos para serem liberados, onde portas estão se posicionando para se abrirem, e você não enxerga porque os seus olhos ainda não foram abertos para essa dimensão. Como abrir esses olhos? Não é por mágica, não é por fórmula, é por intimidade, é por exposição, é por permanência diante de mim. Quanto mais tempo você passa na minha presença, mais sensível o seu espírito se torna. Quanto mais você me adora, mais você me ouve. Quanto mais você me lê, mais você me reconhece nas situações do dia a dia. Os olhos espirituais não se abrem de uma vez só, na maioria das vezes. Eles vão se ajustando, vão se acostumando à luz, vão ganhando precisão. O primeiro passo para abrir os olhos espirituais é o silêncio. Você vive em um mundo barulhento, notificações o tempo todo, música de fundo, televisão ligada, conversas paralelas. E nesse barulho constante, a minha voz mansa e delicada não consegue se sobressair. Não porque eu seja fraco,
mas porque eu respeito a sua capacidade de escolha. Eu não vou gritar para ser ouvido. Eu falo no tom do amor. E o amor não grita, o amor sussurra. Por isso, separe momentos de silêncio, desligue as telas, saia para caminhar sem fones de ouvido. Sente-se em um lugar quieto. Apenas respire. E nesse silêncio, comece a me perguntar: Pai, o que estás falando comigo hoje? E aprenda a ouvir as respostas que virão. O segundo passo é a minha palavra. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. É espelho, é espada, é alimento, é mapa. Quando você lê a minha palavra com fome, ela começa a viver dentro de você. As frases ganham peso. Os versículos se aplicam a situações específicas da sua vida. Você lê algo que escreveu há 3.000 anos e percebe que foi escrito para o problema que você está vivendo hoje. Por quê? Porque a minha palavra é viva. Ela é eterna. Ela atravessa o tempo e ela treina os seus olhos espirituais para reconhecerem padrões. Você começa a ver na vida cotidiana o cumprimento daquilo que está nas páginas sagradas. O terceiro passo é a oração contínua. Não estou falando de horas trancadas no quarto, embora isso também seja precioso. Estou falando de um diálogo permanente comigo durante o dia. Quando você acordar, fale comigo. Quando estiver no caminho do trabalho, fale comigo. Quando algo te angustiar, fale comigo. Quando algo te alegrar, fale comigo. Faça da minha presença a atmosfera natural da sua vida. E quando essa intimidade se aprofunda, você passa a sentir minha direção em decisões pequenas. Que caminho pegar, quem evitar, quando falar, quando calar. Os olhos espirituais ficam afiados pela prática constante da minha presença. O quarto passo é o jejum. Eu sei que essa palavra assusta muitos, mas o jejum não é uma punição, é uma ferramenta. Quando você abre mão de alimento por um tempo, você está dizendo ao seu próprio corpo: a fome do espírito é maior que a fome da carne. E essa declaração tem poder espiritual. Ela aguça os seus sentidos, ela limpa a sua percepção, ela quebra estruturas mentais que estavam te cegando. Não é por acaso que tantos servos meus, na Bíblia, jejuaram antes de receberem grandes revelações. O jejum não move minha mão, mas move algo dentro de você que precisa ser movido para que minha mão encontre solo fértil. O quinto passo é o discernimento das fontes. Você é o que você consome. Se você passa horas absorvendo conteúdos negativos, fofocas, novelas, notícias catastróficas, programas de ódio, comentários tóxicos nas redes sociais, você está alimentando o seu espírito com veneno. E um espírito envenenado não enxerga claramente. Os olhos espirituais ficam embaçados. Cuide do que entra pelos seus olhos e ouvidos. Escolha bem o que você vai consumir. Prefira conteúdos que te edifiquem, pessoas que te elevem, músicas que toquem a sua alma para o alto, leituras que aprofundem o seu entendimento. O que você consome diariamente molda a forma como você enxerga a realidade. O sexto passo é a obediência imediata aos pequenos avisos. Quando o meu espírito te alerta sobre alguma coisa e você obedece, sua sensibilidade aumenta. Quando ignora, ela diminui. É um princípio simples, mas profundo. Aquela sensação de não enviar aquela mensagem e você não envia e depois descobre que foi a coisa certa a fazer. Aquele aviso interior para não pegar aquela rua e você desvia e depois descobre que houve um acidente lá. Aquele incômodo para se afastar de uma pessoa e você obedece e meses depois entende por quê. Cada obediência abre mais 1 milímetro do seu olho espiritual e com o tempo você começa a enxergar coisas que outros não veem. O sétimo passo é o serviço aos outros. Quando você sai de si mesmo e se volta para servir o próximo, algo se desbloqueia espiritualmente em você.
Os egoístas têm visão curta, eles só veem o próprio umbigo. Mas os servos, aqueles que estendem a mão, que ajudam, que se importam, que enxergam o irmão na rua, esses ganham uma capacidade maior de perceber o invisível, porque servir é o coração de quem sou eu. E quando você serve, você se aproxima da minha natureza, e a minha natureza ilumina os seus olhos. Existem ainda muitos outros aspectos sobre como desenvolver a visão espiritual. Mas o mais importante é começar. Não espere ser um veterano. Comece como aprendiz. Erre, volte, tente de novo. Aprenda a diferenciar a minha voz das vozes que tentam te confundir. Aprenda a distinguir os sonhos comuns dos sonhos proféticos. Aprenda a perceber quando uma porta é minha e quando é uma armadilha disfarçada. Esse aprendizado leva tempo, mas vale cada minuto investido. E quando os seus olhos espirituais começarem a se abrir, você não vai conseguir desver. Você passará a viver em duas dimensões simultaneamente, a natural e a sobrenatural, a visível e a invisível. E essa dupla visão te dará uma vantagem que ninguém poderá explicar. Você tomará decisões certas, mesmo quando todos disserem que está errado. Você verá oportunidades onde outros só verão problemas. Você reconhecerá pessoas estratégicas onde outros só verão estranhos. E essa visão te conduzirá passo a passo até os depósitos que estão à sua espera. Eu te garanto, meu filho, minha filha, a partir do momento em que os seus olhos espirituais começam a se abrir, a sua relação com a vida muda. Você para de sofrer pelo que não sabe e passa a confiar no que vê. Você para de se desesperar pelo que falta e passa a se mover em direção ao que está separado para você. E essa caminhada, com olhos abertos, é uma das experiências mais belas que um filho meu pode viver. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos juntos ao capítulo mais importante deste vídeo. E eu te peço, com todo o amor de pai que pulsa no meu coração, que você não pule nem uma única palavra a partir daqui. Porque o que eu vou te dizer agora pode ser, literalmente, a palavra divisora de águas da sua vida inteira. Não é exagero, não é dramatização. É a pura verdade vinda do trono. Existe uma porta diante de você neste momento. Você não pode vê-la com os olhos físicos, mas ela é tão real quanto a tela onde você está assistindo este vídeo. Essa porta foi colocada ali especialmente para você, com o seu nome gravado, com o seu propósito escrito, com a sua história costurada em cada detalhe. Ela é a porta que conecta a sua vida atual àquilo que eu sempre quis para você. E ela está aberta agora. Mas, meu filho, minha filha, eu preciso te dizer com toda a clareza. Essa porta tem um tempo. Ela não estará aberta para sempre. As portas de Deus se abrem para quem está pronto. E quem demora demais para se posicionar, vê a porta se fechar diante dos próprios olhos. E quando uma porta dessas se fecha, ela não é facilmente reaberta. Algumas se reabrem em outras formas, em outros tempos, em outras circunstâncias. Mas existe um tipo de porta, um tipo específico de oportunidade que, quando se fecha, fica fechada para sempre. E é desse tipo de porta que eu estou falando contigo agora. Eu não te digo isso para te aterrorizar. Eu te digo porque te amo. Um pai que vê o filho caminhando para um precipício e não grita, não é um bom pai. Eu sou um bom pai. E eu grito agora, com todo o amor, mas também com toda a urgência. Não deixe essa porta se fechar com você do lado de fora. Pense em todas as vezes na sua vida em que você sentiu um chamado e ignorou. Pense em quantas vezes você ouviu uma voz interior te dizendo para fazer alguma coisa e você não fez. Pense em quantas pessoas cruzaram o seu caminho com mensagens que pareciam direcionadas a você, e você as descartou. Pense em quantos sonhos você teve, quantas palavras você recebeu, quantas confirmações você obteve, e mesmo assim
continuou andando no mesmo trilho de sempre. Cada uma daquelas oportunidades era uma porta, e muitas delas hoje já estão fechadas. Você sente o eco delas no fundo do coração, em forma de arrependimento silencioso, daquilo que poderia ter sido se você tivesse atendido. Mas eu, na minha misericórdia, te concedo uma nova porta hoje. Talvez seja a última desse tipo. Talvez seja a maior de todas. Talvez seja a porta que vai te levar para o lugar que você sempre soube, lá no fundo, que era o seu lugar. E eu te chamo neste momento a tomar uma decisão. Existem dois tipos de pessoas que vão assistir este vídeo. O primeiro tipo vai chegar até aqui, vai sentir algo no peito, vai pensar, foi uma palavra forte. Vai fechar o vídeo, vai voltar para o WhatsApp, para o feed das redes sociais, para as preocupações do dia, e em 3 horas terá esquecido tudo o que ouviu. Essas pessoas vão continuar dando voltas no mesmo deserto, não porque eu não as ame, não porque elas não tenham potencial, mas porque elas escolheram neste momento a inércia em vez do movimento. E a inércia tem um custo. O custo é o tempo, o custo é o destino, o custo é o que poderia ter sido. O segundo tipo de pessoa vai chegar até aqui e vai dizer, chega. Vai dizer, hoje é o dia. Vai dizer, não importa quantas vezes eu falhei antes, não importa quantos chamados eu já perdi, eu não vou perder esse. Eu vou agir, eu vou obedecer, eu vou me posicionar, eu vou estender a mão, eu vou atravessar essa porta. E essas pessoas, meu filho, minha filha, são as que vão sair desta semana, deste mês, deste ano, com uma vida completamente diferente. Não porque a porta era diferente, mas porque a resposta delas foi diferente. Em qual desses dois grupos você quer estar? Não responda rápido. Pense bem, porque a sua resposta tem peso. A sua resposta tem ecos no mundo invisível. Anjos estão observando, decisões espirituais estão pendentes da sua escolha. E a sua palavra, dita neste momento, ativa ou desativa coisas no céu e na terra. Eu te peço agora que você feche os olhos por um momento, se possível, e diga em voz audível, em algum lugar onde só eu e você possamos nos ouvir. Pai, eu escolho atravessar a porta. Eu escolho o caminho do Filho. Eu escolho a vida abundante que tu preparaste para mim. Eu renuncio a toda inércia, a todo medo, a toda dúvida. Eu recebo a herança que está depositada em meu nome. Em nome de Jesus, eu aceito. Amém. Quando você diz isso com sinceridade, algo se rompe, algo se ativa, algo se libera. Você pode não sentir nada na hora, ou pode sentir uma onda emocional, uma paz, um arrepio, uma quentura. Não importa o sinal exterior, o que importa é a transação espiritual. E essa transação acontece quando o coração se alinha com a boca e ambos se inclinam diante de mim em entrega total. A partir desse momento, comece a observar a sua vida com olhos novos. Você vai ver coisas começarem a se mexer, pessoas vão entrar, pessoas vão sair, direções vão se clarear, oportunidades vão aparecer, lutas também vão surgir, porque o inimigo não fica parado quando vê um filho meu se posicionando. Mas eu estarei contigo em cada batalha. Eu sou o Deus que vai diante. Eu sou o escudo. Eu sou a retaguarda. Você não precisa lutar sozinho. Você nunca precisou. Só precisava saber. Pense em Daniel. Quando ele foi levado cativo para a Babilônia, ele poderia ter se rendido ao sistema. Poderia ter comido a comida da mesa do rei. Poderia ter se misturado, perdido a identidade, vivido como um a mais. Mas ele propôs no seu coração não se contaminar. Essa pequena decisão, tomada na juventude, em um lugar estranho, mudou o curso da história. Daniel se tornou conselheiro de reis. Daniel viveu por décadas no palácio. Daniel recebeu revelações que ainda hoje guiam o entendimento dos tempos. Tudo porque, em um momento decisivo, ele propôs no coração:
Você está sendo chamado a propor no coração hoje. Não é só uma intenção passageira. É uma proposição firme, uma decisão de pacto, um sim que não recua. Pense em Elias. Ele estava sozinho diante de 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Todos estavam contra ele. Todos esperavam o seu fracasso. Mas ele se posicionou. Ele construiu o altar. Ele preparou o sacrifício. Ele orou. E eu fiz cair fogo do céu. Aquele fogo não foi apenas para queimar o bezerro. Aquele fogo foi a confirmação pública de que o homem fiel não está sozinho. O céu sempre se manifesta a favor do filho, que se posiciona, mesmo quando todos estão contra. E se hoje você tem a impressão de que tudo está contra você, lembre-se de Elias. Lembre-se de que o fogo do céu ainda cai. Lembre-se de que um homem com Deus é maioria absoluta. E meu filho, minha filha, agora preciso falar com você sobre o passo prático imediato. Você ouviu tudo isso, você sentiu tudo isso, mas a fé sem ação é uma fé incompleta. E uma das ações concretas que eu coloco diante de você agora é tomar posse de uma ferramenta espiritual e prática que vai te acompanhar nos próximos 21 dias da sua nova caminhada. O e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi preparado exatamente para esse momento da sua vida. Não é um livro qualquer, é um caminho, é uma trilha, é um manual diário que vai te ajudar a quebrar bloqueios, declarar a minha palavra, organizar a sua vida financeira sob a minha cobertura e estabelecer hábitos espirituais e práticos que vão sustentar a transformação que começa hoje. Esta edição é limitada e o link está fixado no comentário deste vídeo. Eu te peço, não termine este vídeo sem ter dado esse passo. Garanta o seu exemplar agora, abra-o ainda hoje e comece os seus 21 dias. Trate isso como uma extensão concreta deste encontro que tivemos. Você não está nesta caminhada por acaso. Você não chegou até este capítulo por sorte. Você foi guiado até aqui, palavra por palavra, parágrafo por parágrafo. E agora, neste momento, eu te entrego nas mãos uma chave. A chave da posse. A chave da fé ativa. A chave do filho que decide receber. Olhe para o seu interior. Você está sentindo o calor da minha presença? Você está percebendo aquele aperto bom no peito, aquela vontade de chorar, aquele desejo profundo de mudar? Não é coincidência. Sou eu falando direto com o seu espírito. Sou eu te abraçando agora. Sou eu te assegurando que não estou bravo, não estou cansado, não estou de braços cruzados. Estou correndo ao seu encontro como o pai correu ao encontro do pródigo. Estou abraçando o seu pescoço. Estou colocando o melhor manto sobre o seu corpo cansado. Estou pedindo para que tragam o melhor anel para o seu dedo. Estou ordenando que a festa comece. Você é meu filho. Você é minha filha. Você é meu herdeiro. Você não nasceu para a escassez. Você não nasceu para a vergonha. Você não nasceu para o medo. Você nasceu para a glória, para a abundância, para o testemunho, para a multiplicação, para deixar marca nessa geração e nas gerações seguintes. A porta está aberta agora e eu te chamo a entrar. Escreva nos comentários: eu entro pela porta que Deus abriu. Eu sou herdeiro e tomo posse do que é meu.